Sessão solene com a finalidade de prestar homenagem à Marinha do Brasil e ao seu patrono, Almirante Joaquim Marques Lisboa, Marquês de Tamandaré, e também comemorar o Dia do Marinheiro. Vamos iniciar a composição da mesa. Chamamos inicialmente o vice-almirante Antônio Carlos Soares Guerreiro, comandante do 8º Distrito Naval. Uma salva de palmas à Sua Excelência. Essa casa se sente honrada com a presença de Vossa Excelência. General de Divisão Eduardo Diniz, que aqui representa o comandante militar do Sudeste, nosso estimado amigo dessa casa, General do Exército João Camilo Pires de Campos. Uma salva de palmas ao Exército Brasileiro. Do mesmo modo, chamamos aqui o Major Brigadeiro do Ar José Augusto Crepaldi Afonso, chefe do Estado-Maior do CONGAP, Aeronáutica Orgulho de nosso país. General de Divisão Adalmir Manuel Domingos, comandante da 2ª Região Militar, para que também integre a mesa. E, neste momento, para presidir a sessão e a abertura dos trabalhos, com muita honra, o presidente desta casa, chefe do Poder Legislativo do Estado de São Paulo, deputado Cauê Macris. Sobre a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Nos termos regimentais, esta presidência dispensa a leitura da ata da sessão anterior. Senhoras deputadas, senhores deputados, minhas senhoras, meus senhores, esta sessão solene foi convocada por mim, presidente desta casa, atendendo à solicitação do nobre deputado Fernando Capês, com a finalidade de prestar homenagem à Marinha do Brasil e ao seu patrono, Almirante Joaquim Marques Lisboa, Marquês de Tamandaré, e também comemorar o Dia do Marinheiro. Eu gostaria de convidar todos os presentes para, em posição de respeito, ouvirmos o hino nacional brasileiro, executado pela banda do 8º Distrito Naval, sob a regência do 1º Sargento Fuzileiro Naval, músico Stefani.
queria agradecer a participação da banda do 8º Distrito Naval nessa importante sessão solene. Senhoras e senhores, integrantes da mesa, o nosso almirante aqui, representando toda a Marinha e o 8º Distrito Naval, é importante para todos nós a presença, né, de todos vocês aqui na nossa casa. Eu, desde que assumi a presidência, sucedendo o então presidente Fernando Capês, né, sempre fiz questão de fomentar cada dia mais a participação, afinal, essa é uma casa do povo, essa é uma casa de todos nós, né, e num dia especial, né, um dia onde o Fernando Capês presta uma homenagem à nossa querida Marinha. É importante, nós vivemos momentos turbulentos no nosso país, de dificuldade, mas só conseguiremos superar garantindo a atuação de cada uma das instituições e fortalecendo cada uma delas. Nós temos uma relação muito cordial, muito diplomática, seja com a Marinha, seja com o Exército, seja com a Aeronáutica, seja com a nossa Polícia Militar, seja com todas as instituições que garantem a paz e a ordem no nosso país. E a Assembleia Legislativa, ela tem essa característica, de sempre poder estabelecer o bom diálogo, a boa relação e a boa convivência com cada uma das instituições. E hoje eu fiz questão, como tradição, abrir essa importante sessão solene, e já de antemão agradecer a presença do Coronel Telhada, também deputado da nossa casa. Eu vi também o deputado Ramalho da Construção, que também está presente aqui conosco, mas de antemão dizer que eu fiz questão de poder vir abrir essa sessão em respeito do Legislativo paulista para com a nossa querida Marinha. Fiz questão, e nós temos por tradição que o presidente da casa faz a abertura dos trabalhos e passa a condução, da sessão para o autor propositor da sessão. Então, quero aqui deixar os meus cumprimentos à Marinha, dizer que o Legislativo Estadual respeita a Marinha e tem um ótimo relacionamento. As portas do nosso Legislativo, Almirante Guerreiro, sempre estará aberta a toda a Marinha e todas as nossas instituições, do nosso Estado. Então, agradeço a você, agradeço ao Fernando Capês, mais uma vez, prestando essa homenagem muito justa à Marinha do nosso Brasil, e, nesse momento, passo a condução dos trabalhos para o deputado, ex-presidente dessa casa, Fernando Capês. Muito obrigado, um ótimo dia e parabéns a todos. Eu gostaria de agradecer ao presidente desta casa, deputado Cauê Macris, que ao se deslocar até esse plenário, o plenário mais importante, o Juscelino Kubitschek, e proceder à abertura dos trabalhos, mostra seu respeito e sua distinção à Marinha. Sim, de acordo com o regimento interno da legislação, é prerrogativa do presidente proceder à abertura das sessões solenes. Mas nem em todas as sessões solenes é possível que o presidente esteja presente e proceda à abertura. Ao fazê-lo nesta ocasião, Sua Excelência mostra seu respeito, sua admiração e sua distinção a esse patrimônio cívico, moral da nossa sociedade. Obrigado, deputado Cauê Macris. Peço mais uma vez uma salva de palmas à Sua Excelência. Anunciamos também a presença aqui do nosso deputado, Coronel Telhada, a quem convido para integrar a mesa principal dos trabalhos. Já está integrado. Coronel Francisco Neves Cangerana Neto, comandante do Comando-Geral da Polícia Militar, representando aqui o nosso comandante-geral, Nivaldo Restivo, grande amigo, nos tempos que ainda no começo da minha carreira como promotor, e ele, então, tenente Nivaldo, combatíamos ali a violência das torcidas organizadas, ele no 2º Batalhão de Choque. Tenente Eduardo Pellegrini, representando o comandante do Grupamento Rádio Patrulha Aérea o Águia, do Coronel Paulo Scachetti. Coronel Kennedy Fernandes Ferreira, comandante da Base Aérea de São Paulo, ala 13. Nosso querido comendador, aqui promovido a desembargador, Antônio Basile, enorme engenheiro Antônio Basile,
grande Antônio Basile. Ricardo Comino, representando o secretário de Transporte de São Paulo, Laurence Casagrande Lourenço. Ari Braco, representando o nosso amigo, deputado federal Arnaldo Faria de Sá, meu futuro colega, se tudo der certo. Paulo Marinheiro, presidente da Soamar, São Paulo. João Francisco Janezella, diretor da Soamar, São Paulo. Regina Rett, diretora da Soamar. Eugênio Pinotti, presidente da Soamar Santos. Jânio Martins, representando o nosso deputado estadual, Antônio Salim Curiati, deputado com 90 anos de idade, com meu querido Basile, e 11 mandatos nesta casa. O único deputado estadual a receber, por iniciativa dos 93 deputados restantes, o colar de honra ao mérito legislativo. Almirante da Reserva Aires, diretor da Elibras do Brasil. Contra-almirante intendente Antônio Bernardo Ferreira, diretor de Administração e Finanças da Amazul. Gostaria de informar... Faremos agradecimentos na sequência, mas antes gostaríamos de informar a todos os presentes, em primeiro lugar, que esta sessão solene se destina, então, a prestar homenagem à Marinha do Brasil. Está sendo transmitida ao vivo pela TV Web e será retransmitida pela TV Assembleia, agora no próximo domingo. Domingo, dia 10 de dezembro, às 21 horas, horário nobre. Quem tem a NET, se o ponto não cair como de costume, colocar no canal 7. Pela TV Digital, canal 61.2 e pela TV Vivo, canal 9. Anunciamos ainda os agradecimentos do nosso queridíssimo deputado Celso Braz Nascimento, deputado Itamar Borges, deputado João Caramês, nosso eminente secretário de Estado da Saúde, professor Davi Uip, magnífico reitor da UniABC, e do nosso secretário Rodrigo Garcia, secretário estadual da Habitação. Nesse instante, passo a palavra ao meu querido amigo e colega, deputado Coronel Telhada, para a sua saudação. Vossa Excelência tem o dever de ir embaixo usar o parlatório desses deputados da Casa. Deputado que atua de maneira muito competente e forte na segurança pública e na defesa irredutível dos justos interesses e valores da nossa polícia. Bom dia a todos. Quero saudar em primeiro lugar nosso presidente, sempre presidente, deputado Fernando Capês, propositor e hoje agora presidente dessa sessão solene. Saudar nosso amigo, o Almirante Guerreiro, comandante do 8º Distrito Naval, Brigadeiro Crepaldi, nosso amigo também da Força Aérea Brasileira, nossos amigos General Diniz, General Adalmir, que se encontra hoje à mesa. Saudar todas as demais autoridades, amigos, amigas, aqui presentes nessa solenidade em homenagem ao Dia da Marinha. Quero, em primeiro lugar, me desculpar pelo atraso, porque eu estava num evento também junto à Guarda Municipal de São Paulo, numa palestra desde as 9 horas, e devido ao trânsito a gente acabou atrasando alguns minutos, que não é do nosso feitio, então me desculpo a todos pelo atraso no evento. Mas não poderia estar ausente aqui hoje para saudar, agradecer e parabenizar a nossa Marinha do Brasil. Homens e mulheres que ao longo de todos esses anos têm feito um trabalho maravilhoso pela nossa pátria, um trabalho de segurança, um trabalho de salvamento, um trabalho de abnegação. Eu até conversava há pouco com os nossos guardas municipais e falava justamente isso, que nós das forças de segurança, muitas vezes não somos valorizados por causa de um problema cultural no Brasil. O Brasil tem um problema sério cultural. O Brasil tem um problema onde se fala em segurança, se fala em tradição, se fala em dignidade, principalmente referente às nossas forças de segurança. E aí eu coloco todos nós na mesma luta, no mesmo trabalho, as forças federais, estaduais e municipais. Quando se fala nisso, alguns, desculpe o termo, almirante, mas alguns idiotas
já começam a falar em regime militar, tortura, e uma baboseira total aí, como se nós fôssemos sinônimo de algo que não serve para o Brasil. Ao contrário, esses que tanto reclamam do regime militar, 99%, Coronel Cangerana, que representa nosso irmão aqui, o Coronel Nivaldo, Coronel Cangerana, 99% das pessoas nem sabem o que foi o regime militar. Aliás, nem tinham nascido. E os que tinham nascido eram crianças como nós. Hoje eu estou com 56 anos, alguns aqui um pouco mais, alguns um pouco menos, mas a grande maioria aqui dos que passaram de 50 anos até 60 anos eram crianças, jovens, na época do regime militar. E eu digo a todos com tranquilidade aqui, eu não me lembro, não tenho nenhuma má recordação do regime militar. Família, igreja, amigos, escola, eu não tive nenhum problema com nenhum conhecido meu que tenha tido problema com a justiça. Por quê? Porque cumpriam a lei, Coronel Rubens, porque cumpriam a lei. Agora, as pessoas participavam de luta armada, cometiam crimes e não queriam responder pela justiça. Então, o que nós temos de ditadura foi o que nós tivemos até pouco tempo atrás, num regime totalitário de esquerda aí, onde praticamente rifaram o nosso país. E hoje, uma das poucas esperanças que o Brasil tem são as nossas forças armadas, são as nossas forças de segurança, capitão de mar e guerra Bastos, meu amigo. São as nossas forças armadas. Então, mais do que adequado e satisfatória essa sessão solene, deputado Capês, mais do que necessária, nós dizermos aqui a todos os senhores e senhoras, hoje especificamente, da Marinha do Brasil, muito obrigado por tudo que fazem. Claro. Os senhores salvam cidadãos diuturnamente. Quando mais ninguém pode chegar em determinados locais, hoje, no caso específico da Marinha, é a Marinha que chega, é a Marinha que salva. E cada vida salva, não há valor que se pague por essa vida. Então aqui, Almirante Guerreiro, nós até queremos nos colocar contra o governo que não investe nas nossas forças armadas, como deveria investir não só na Marinha, na Força Aérea, no nosso Exército Brasileiro. Deixa os nossos militares com salários ridículos, equipamentos obsoletos, tecnologia, Coronel Kennedy, tecnologia inadequada e ainda insuficiente, Coronel Luciano. Então nós precisamos sim das nossas Forças Armadas. E nós precisamos valorizar e trabalhar pelas Forças Armadas. E como faremos isso, professor Antônio Basile? Como faremos isso? Trabalhando forte na política com pessoas que são nossos aliados e pensam como nós. Com pessoas que valorizem realmente quem se sacrifica pelo povo brasileiro. Estou vendo muitos jovens aqui, 18, 19, 20 anos, com uma carreira, fardados, disciplinados, enquanto nesse mesmo horário nós temos jovens das mesmas idades jogados nas cracolândias do Brasil. E por incrível que pareça, eles estão mais preocupados com um jovem que está jogado na cracolândia do que um jovem que está aqui servindo a pátria. Precisamos mudar essa postura. E vamos mudar. Tenho certeza de que nós aqui, posso falar em nome do deputado Fernando Capês, e em meu nome e de mais deputados aqui, estamos à disposição das Forças Armadas, estamos à disposição das Forças de Segurança, estamos à disposição da Marinha do Brasil. Então eu quero aqui publicamente agradecer a todos pelo serviço que têm prestado, continuem firmes na missão e contem conosco aqui, com o nosso mandato, com o nosso gabinete, com a nossa luta para juntos mudarmos a triste realidade a que chegou ao nosso país. Voltarmos a ser um país pujante, um país com sonhos de grandeza, um país com uma educação esmerada, enfim, um país que nós almejamos, um país que nós sempre quisemos e queremos deixar para os nossos filhos e para os nossos netos. Os senhores e senhoras fazem parte dessa luta, os senhores e senhoras estão intimados a lutarem conosco por um Brasil melhor, não só as armas, como é hoje a missão dos senhores, mas até politicamente conosco aqui nessa nova missão, após 33 anos de Polícia Militar, numa nova missão, eu, deputado Capês, agora no campo político, deputado Capês promotor, eu, oficial da PM, hoje no campo político,
com a missão de continuar honrando as nossas forças de segurança, cuidando e lutando pelo cidadão de bem. Juntos, nós chegaremos lá, juntos, nós conseguiremos melhorar o nosso país. Parabéns a todos, Deus abençoe, Brasil acima de tudo. Muito bem, Telhado, parabéns. Grande companheiro. Teve, no tempo que eu exerci a presidência, e tem até hoje, apoio irrestrito e integral desse deputado ao brilhante trabalho que o coronel Telhada desenvolve nesta casa. Comandante, estamos juntos. Presidente, estamos juntos. Neste momento, chegamos ao momento mais importante, que é o da entrega da homenagem à Marinha. Antes, porém, vamos justificar o porquê da iniciativa e porquê da Assembleia Legislativa de São Paulo, a segunda maior casa legislativa do país e o maior parlamento estadual da América Latina, porque, com seus 94 deputados, decidiu homenagear a Marinha. Lembrando que essa sessão é transmitida pela televisão, será retransmitida, e nesse momento que estamos entrando na tela dos nossos telespectadores, já domingo, dia 10, 21 horas, as pessoas querem saber e querem informações a respeito da Marinha. Na data de 13 de dezembro, comemoramos o Dia do Marinheiro, dia daqueles que escolheram a Marinha do Brasil como a melhor forma de servir a nossa pátria. A escolha deste dia é uma justa homenagem ao grande marinheiro Joaquim Marques Lisboa, Marquês de Tamandaré, patrono da Marinha. Ainda hoje, o almirante Tamandaré evoca em todos os marinheiros, fuzileiros navais e servidores civis da Marinha o espírito de abnegação, amor à pátria, cavalheirismo e honradez. O seu legado de humildade e paixão pela Marinha está consignado em seu belíssimo testamento. Que me permitam citar um trecho. Abre aspas. Exijo que não se façam anúncios nem convites para o enterro de meus restos mortais. Que desejo sejam conduzidos de casa ao carro e deste ao sepulcro por meus irmãos em Jesus Cristo, que hajam obtido o foro de cidadãos pela lei de 13 de maio. Isto prescrevo como prova de consideração a esta classe de cidadãos, em reparação à falta de atenção que com ele se teve, pelo que sofreram durante o estado de escravidão. Irreverente homenagem à grande Isabel Redentora, benemérita da pátria e da humanidade, que se imortalizou libertando-os. Exijo mais, que meu corpo seja conduzido numa carroça de última classe, enterrado em sepultura rasa, até poder ser exumado, e meus ossos colocados com o de meus pais, irmãos e parentes, no jazigo da família Marques Lisboa. Como homenagem à Marinha, minha dileta carreira, em que tive a fortuna de servir a minha pátria e prestar algum serviço à humanidade, peço que sobre a pedra que cobrir minha sepultura se escreva simplesmente: aqui jaz o velho marinheiro. A Marinha de Tamandaré e de todos os brasileiros nos enche de orgulho por todo o trabalho que desenvolve em benefício deste país. A Marinha que atende as populações ribeirinhas da Amazônia, levando o alento do atendimento médico e odontológico àqueles brasileiros tão esquecidos pela sua pátria,
é a mesma Marinha que está no comando de uma força-tarefa naval internacional no Líbano, contribuindo para a paz naquele canto do mundo tão sacudido pela discórdia e pela violência. A Marinha que se esforça para reconstruir a nossa estação antártica, destruída por um incêndio que ceifou a vida de 2 bravos marinheiros, onde pesquisadores nacionais desenvolvem relevantes trabalhos, é a mesma que esteve no Haiti. Por 13 anos, está nas ruas e comunidades do Rio de Janeiro, arriscando a vida de seus homens e contribuindo com a segurança. A Marinha que zela pela segurança do tráfico aquaviário e pela salvaguarda da vida humana nos rios, lagos e em cerca de 4,5 milhões de quilômetros quadrados de águas jurisdicionais brasileiras, a nossa Amazônia Azul, é aquela que garante a presença do Estado brasileiro nas ilhas oceânicas mais inóspitas, como Trindade e no arquipélago de São Pedro e São Paulo. Mas é aqui, no nosso estado, São Paulo, da Assembleia Legislativa de São Paulo, do povo de São Paulo, que a Marinha desenvolve o maior programa de desenvolvimento tecnológico já visto neste país. O programa nuclear da Marinha, que nos conduzirá em cerca de uma década à construção do primeiro submarino brasileiro com propulsão nuclear. Bem falou Coronel Telhada, é inacreditável que com 8.000 quilômetros de litoral, nós não tenhamos ainda um submarino movido a propulsão nuclear, que permite ficar muito mais tempo submerso. Também a presença da Marinha na proteção do nosso patrimônio no mar é que traz a tranquilidade para que o nosso pré-sal na Bacia de Campos siga somando recordes de produção de petróleo e gás. A Marinha iniciou suas atividades sediadas em São Paulo com uma comissão naval nos anos 1970. E já na década seguinte, elevou a sua presença com a criação, Basile, em 1990, do comando do 8º Distrito Naval. Foram necessárias negociações com o governo do Estado e do município para que a área que a Marinha viesse a ocupar fosse adequada às demandas inerentes às atividades militares. E já sabemos, Almirante Guerreiro, que a necessidade de expandirmos um pouco mais. E já marcamos uma reunião com o nosso prefeito João Dória, porque já tomamos conhecimento disso. O comendador Basile me liga duas ou 3 vezes por dia, me lembrando desse mistério. Não me permite que eu esqueça. Sem dúvida, aos 90 anos, está muito mais lúcido que esse deputado. Já cobrou ontem, então... Foram necessárias negociações com o governo do Estado e do município, então, para que viesse ocupar essa área. Fruto dessas negociações, foi acordada a cessão de áreas contíguas à atual, onde o comando de 8º Distrito Naval se encontra, que foi otorgado pela Lei Municipal 10.467, de 11 de abril de 1988. Infelizmente, a cessão prevista nessa lei nunca foi totalmente efetivada, sendo transcorridos quase 30 anos de reiterados pleitos da Marinha junto à Prefeitura, sem êxito. Até agora. A área em questão, a despeito da urgência da expansão das atividades do comando do 8º Distrito Naval, encontra-se cedido a título de uso precário à Unifesp. Apesar dessa dificuldade, a Marinha segue expandindo suas atividades nas terras bandeirantes, com um novo grupamento de patrulha naval, que em breve estará sediado em Santos, com a preparação da vinda de um grupamento de fuzileiros navais para a cidade de Osasco, além do planejamento da implantação do programa Forças do Esporte nesta cidade. Esse programa tem o potencial para retirar da condição de risco, somente na fase inicial, cerca de 200 jovens de 8 a 18 anos, colocando-os na prática de esportes, com apoio de outras atividades e de 2 refeições diárias. Que se espalhe, Telhada, e que a gente some esforços para que se multipliquem colégios militares nesse país, dando noção da preparação forte e técnica e da formação também, embasamento cívico e moral, típica da formação militar. E para que esse programa seja implantado, é fundamental que a área acima seja incorporada ao comando do 8º Distrito Naval.
Enfim, homenagear a Marinha não é questão apenas de um ato de civismo, é um ato de divulgação, de informação para a sociedade brasileira, e a paulista em particular. O paulista é patriota, e esta casa sempre prestigia e sempre prestigiará as Forças Armadas. Não há país civilizado que não cultue com patrimônio cultural suas Forças Armadas, e esta Casa Legislativa sempre o fará. Por esta razão é que essa força realize em seu nome, em seu proveito, para que, conhecendo o que é realizado, possa permitir que a nossa sociedade usufrua ao máximo dos esforços por ela realizados. Como diz a mensagem da Marinha esse ano, a Marinha é do Brasil e ela é a sua cara. Brasil, acima de tudo, uma salva de palmas para a Marinha. Nesse instante, então, convido todos os integrantes da mesa para que, juntamente comigo, entreguem uma placa à Marinha Brasileira na pessoa do vice-almirante Antônio Carlos Soares Guerreiro, comandante do 8º Distrito Naval. Vamos virar para o público. Eu procedo a leitura da placa agora e depois te dou a palavra. Já estamos nos encaminhando para... A sessão solene aqui não pode durar mais que 1 hora. Pois isso é um regimento interno. Com toda a cerimônia. Muito bem, eu vou apenas ler a placa, informando, sendo uma sessão solene, ela tem forma regimental. Quando o presidente aqui, eu estabeleci um limite de 1 hora para as sessões solenes. Então, estamos cumprindo aqui o nosso regimento. Vou ler os termos da placa. Logo oficial da Assembleia Legislativa, portanto, se trata de um documento oficial e não de uma mera placa comemorativa. Documento oficial. A Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, portanto, não é 1 ou 2 deputados. São os 94 deputados da Casa. É a Assembleia como instituição. A Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, por iniciativa do deputado Fernando Capês, em sessão solene, presta tributo à Marinha do Brasil e ao seu patrono, almirante Joaquim Marques Lisboa, Marquês de Tamandaré. E para comemorar o Dia do Marinheiro, faz esta homenagem à Marinha do Brasil na pessoa do excelentíssimo senhor vice-almirante Antônio Carlos Soares Guerreiro, comandante do 8º Distrito Naval, fervoroso defensor da segurança de nosso país, que com carreira exemplar e atuação decisiva em momentos importantes da vida política nacional, conforme consta de seu currículo oficial, vem contribuindo para o fortalecimento de nossas instituições e a defesa do Estado Democrático de Direito. A Marinha do Brasil é merecedora de inúmeras homenagens, pois tem atuado de modo irretocável na defesa do território nacional. É constituída por um pessoal altamente qualificado, motivado e coeso, que professa valores morais e éticos, os quais identificam historicamente o marinheiro brasileiro, e tem orgulho de servir com dignidade a instituição do Brasil. Fernando Capês, deputado estadual, São Paulo, 7 de dezembro de 2017. Parabéns à Marinha do Brasil. E neste momento,
tenho a honra de passar a palavra ao vice-almirante Antônio Carlos Soares Guerreiro. Peço ao cerimonial que acompanhe Sua Excelência até o parlatório oficial, privativo de uso dos deputados desta casa, mas que hoje, com esta Assembleia engalanada, cede espaço e reverência à vossa palavra. Obrigado, deputado Fernando Capês. Gostaria de iniciar minhas palavras cumprimentando ao presidente dessa Casa Legislativa, deputado Cauê Macris. Na sequência, deputado Fernando Capês, responsável por a indicação, na data de hoje, a homenagem realizada à Marinha, que agradeço pessoalmente em nome da Marinha do Brasil. Ao meu amigo deputado estadual Telhada, por tudo que tem feito pela nossa força, em particular aqui ao comando do 8º Distrito Naval. Ao representante do comandante militar do Sudeste, general de divisão, meu amigo Eduardo Diniz, agradeço pela presença. Ao chefe de Estado-Maior do CONGAP, major brigadeiro do ar, José Augusto Crepaldi Afonso, meu amigo já de longa data, desde a lides no Ministério da Defesa. Cumprimentos também ao comandante da 2ª Região Militar, também meu grande amigo, general de divisão Adalmir, pela presença. Muito obrigado, Adalmir. Ao subdiretor de controle da DIMAB, brigadeiro do ar, Luiz Amadeu Iose da Silva. Ao contra-almirante-intendente Antônio Bernardo, diretor da Amazul, o meu agradecimento também pela presença. Ao subdiretor de planejamento do CONGAP, brigadeiro Neubert. Obrigado, meu amigo. Ao diretor da Ailibras do Brasil, o almirante Aires, presente. Obrigado pela presença. Ao comandante da Base Aérea de São Paulo, Coronel Kennedy, também amigo de longa data, obrigado pela presença. Ao representante do comandante-geral da Polícia Militar, meu grande amigo, Coronel Nivaldo, Coronel PM Cangerana, muito obrigado pela presença. Ao meu dileto amigo, presidente da SOMAR Santos, Eugênio Perotti, obrigado pela presença. Cadê? Está ali. Meu novo amigo, desembargador Antônio Basile, muito obrigado por dispor do seu tempo aqui nessa manhã para abrilhantar o evento, junto com os demais companheiros. Ao presidente da SOMAR São Paulo, Paulo Manieiro, muito obrigado pela presença. Ao senhor João Francisco Janezella, diretor da SOMAR São Paulo, aqui presente. Ao meu amigo Ari Braco, representando aqui o deputado federal Arnaldo Faria de Sá. Representando o secretário de Transporte de São Paulo, o senhor Ricardo Comino. A minha amiga e mãe de um companheiro de turma ali, e sua marina, Regina Rete, muito obrigado também pela presença. Senhoras e senhores oficiais e praças da Marinha, das demais Forças Armadas e Forças de Segurança aqui presentes, senhoras e senhores, vou me posicionar melhor aqui. Ao comemorarmos o Dia do Marinheiro, eu gostaria, antes de tudo, de tecer alguns comentários sobre a nossa Marinha e a sua presença no Estado de São Paulo. Não pretendo fazer uma retrospectiva histórica, mas falar do presente e também do futuro, em particular dos projetos que a Marinha do Brasil atualmente conduz e intenciona iniciar neste Estado. Como é do conhecimento de todos, o Estado de São Paulo possui cerca de 600
230 quilômetros de litoral, parte dos 7.700 quilômetros da costa brasileira. Mas é nessa pequena faixa de litoral paulista que encontramos a maior produção de petróleo e gás do país. A região do pré-sal da Bacia de Santos, em setembro deste ano, superou a produção da Bacia de Campos, atingindo a marca de 1,5 milhão de barris de óleo dia. E nesse litoral que a Marinha emprega parte dos seus meios e pessoal na garantia da segurança da exploração dessa riqueza, que é fundamental para a economia nacional. É com a Marinha que a Petrobras conta para a formação de seus profissionais que atuam no mar, sejam oficiais ou qualquer categoria de marítimo, tanto na condução de seus petroleiros, como na operação de suas embarcações offshore. O mar, para nós brasileiros, é uma questão de sobrevivência. Dele, extraímos cerca de 90% do petróleo e gás que abastece nosso país. E 95% das exportações e importações fluem por ele. A Marinha é a Marinha responsável pela segurança da navegação, pela salvaguarda da vida humana no mar e pela fiscalização e repressão da poluição no mar, hidrovias, exigindo em todo o território e águas jurisdicionais nacionais o correto cumprimento das normas da Autoridade Marítima Brasileira. É do conhecimento de poucos brasileiros que o Brasil expandiu a sua zona econômica exclusiva em algumas partes da nossa plataforma continental, graças ao esforço realizado pela Marinha do Brasil no levantamento muito detalhado dos nossos fundos marinhos. Fomos o segundo país do mundo a apresentar o seu pleito. As riquezas encontradas nesse enorme patrimônio, cerca de 2,5 milhões de quilômetros quadrados, uma área equivalente à Amazônia Legal, e que carinhosamente chamamos de Amazônia Azul, são a principal razão da nossa dioturna e silenciosa vigilância em nossas águas. No litoral paulista, a Marinha conta com a Capitania dos Portos de São Paulo, localizada em Santos, sendo esta o agente da Autoridade Marítima Brasileira junto ao maior porto da América Latina, e a sua organização subordinada, a Delegacia de São Sebastião, que tem em sua área de responsabilidade o maior terminal de granéis líquidos da América Latina. Neste litoral, também encontramos a maior concentração da atividade de esporte e recreio do Brasil, o que exige da Marinha um permanente trabalho de fiscalização. Diante desse grande desafio, a Marinha expande sua estrutura no Estado. No primeiro semestre de 2018, como foi comentado pelo deputado Fernando Capês, será ativado o comando do Grupamento de Patrulha Naval do Sul-Sudeste, também localizado em Santos, com a vinda do primeiro navio patrulha a ficar sediado no Estado. Mas não é só no mar que a nossa Marinha se faz presente. Ela está aqui no Estado de São Paulo, ela tem a responsabilidade de normatizar e fiscalizar a navegação interior, no enorme complexo hidroviário do Tietê-Paraná, com cerca de 800 quilômetros de vias navegáveis, estendendo seus braços até o extremo oeste das Terras Bandeirantes, por meio da Capitania Fluvial do Tietê-Paraná, em Barra Bonita, e sua delegacia em Presidente Epitácio. Como veem, senhoras e senhores, estamos no litoral, nos lagos e rios. Dentro do movimento de expansão das atividades da Marinha no Estado, iniciamos as obras de recuperação do prédio que irá abrigar o futuro comando do Grupamento de Fuzileiros Navais de São Paulo, na cidade de Osasco. Tropa de elite da Marinha, que com cerca de 430 militares estará pronta para ser empregada nas ações de garantia da lei e da ordem, segurança de terminais e portos, segurança de instalações críticas, entre outras. Uma importante contribuição social que a Marinha promove por intermédio do comando do 8º Distrito Naval é a preparação de jovens paulistas para a carreira naval e a criação de postos de trabalho temporários. São anualmente cerca de 280 jovens de níveis secundário, técnico e superior em diversas formações que integram
que ingressam na Marinha e que, ao final de um período de até 8 anos, passam a integrar a Reserva Naval. A parceria com o meio acadêmico, em particular com a USP, já celebramos há mais de 60 anos. Graças a essa iniciativa, trouxemos para São Paulo o primeiro curso de engenharia naval, realizado naquela universidade. Hoje, contamos com engenheiros graduados na USP que foram e continuam sendo fundamentais para o desenvolvimento dos diversos projetos da Marinha, em especial os de novas tecnologias. Em Peró, região metropolitana de Sorocaba, a Marinha dá continuidade ao maior programa de desenvolvimento de tecnologia nuclear desse país, o Programa Nuclear da Marinha. Com o propósito de projetarmos e construirmos o primeiro submarino de propulsão nuclear, o Centro Tecnológico da Marinha em São Paulo, empregando cerca de 3.000 civis e militares, dentre eles mais de 200 mestres e doutores, desenvolveu tecnologia e se capacitou para o enriquecimento do combustível nuclear e constrói atualmente uma planta de geração de energia nucleoelétrica com capacidade de abastecer uma cidade de 20.000 habitantes. Todo esse conhecimento gerado já apresenta importantes transbordamentos para a sociedade brasileira. Hoje, a Marinha fabrica em Peró, fornece e mantém as ultracentrífugas instaladas na empresa estatal Indústrias Nucleares do Brasil, INB, na cidade de Resende, responsável pelo enriquecimento do combustível nuclear para as usinas de Angra 1, 2 e, futuramente, Angra 3. Outro importante spin-off desse programa é a construção do reator multipropósito brasileiro, com recursos do Ministério de Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações e apoio da Marinha do Brasil, por intermédio da empresa estatal vinculada à Marinha, a Amazul. Essa obra será erguida numa área contígua ao complexo nuclear da Marinha em Peró e será responsável pela produção de radioisótopos tão necessários às áreas médica, farmacológica, industrial, climatológica, agrícola, biológica, entre outras, que hoje são integralmente importados de outros países, transformando a região de Peró num cluster de tecnologia nuclear brasileiro. Bom, senhoras e senhores, a Marinha do Brasil se sente orgulhosa de contribuir com a segurança das nossas águas e com o progresso do nosso país. E tenho certeza que boa parte desse trabalho está sendo desenvolvido aqui no Estado de São Paulo. Em nome da Marinha do Brasil, deputado Fernando Capês. Agradeço lisonjeado a homenagem que essa Casa Legislativa presta aos marinheiros, fuzileiros navais e servidores civis que compõem a nossa Marinha. Tudo pela pátria. Viva a Marinha. Obrigado. Muito bem. Viva a Marinha. Gostaria de aproveitar também, deputado Fernando Capês, passar às suas mãos uma pequena lembrança da Marinha aqui em São Paulo. Muito obrigado. Muito honrado. Regimentalmente, eu não posso deixar esta cadeira, em momento algum. Só para levantar, né? Aí pode. Obrigado, absolutamente obrigado pela homenagem. E agora, nesse instante, peço a todos que fiquem em pé
para que possamos ouvir e cantar o hino oficial da Marinha Brasileira, o Cisne Branco. Eu vou ter que ler um pouquinho, né? Vamos aí. Meu querido comendador Antônio Basile, lá pelo início da década de 80, eu me encontrava na sala de aula, na Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, na velha Faculdade do Largo de São Francisco, quando um professor meu dava uma aula de processo civil e citava
a lição de Enrico Túlio Liebmann, que foi quem introduziu o processo civil no Brasil. Já falecido, já naquela época, há muitos anos. E um aluno, esse que senta no fundo, já com elevado teor alcoólico, querendo desafiar o ensinamento do mestre, como se ele estivesse nos trazendo algo antiquado e não os fundamentos, os pilares do moderno processo civil, interrompeu bruscamente, dizendo, já com aquela voz embargada pela bebida, mas, professor, quantos anos tem esse tal de Liebmann que o senhor está falando? E o professor respondeu, Liebmann faleceu há muitos anos, mas se estivesse vivo, estaria muito mais lúcido que o senhor nesse momento. Vejam, a nossa embriaguez nesta sessão solene é embriaguez pelo amor à pátria, é embriaguez pela admiração ao trabalho que a Marinha faz, é embriaguez pelo agradecimento ao trabalho que os senhores fazem nos locais mais distantes, onde e quando a população jamais fica sabendo. Dominados que estamos por um turbilhão de más notícias, deixamos muitas vezes de nos focar naquilo que realmente tem valor e nos eleva. Certamente o Marquês de Tamandaré, falecido há muito tempo, estaria aqui, se vivo, com sua lucidez. Mas a lucidez do Marquês de Tamandaré ainda vive. E ela vive na pessoa de cada um dos senhores e no seu compromisso em manter cada vez mais elevado o conceito de nossa Marinha. Uma Marinha que investiu na qualidade e na formação dos seus homens, que, como o Exército e a Aeronáutica, luta com muita dificuldade, sem nenhuma cooperação e com boicote de outros países, que dizem que nós não precisamos de aviões, que nós não precisamos de submarinos modernos, porque querem, na verdade, tomar conta de nossas riquezas. Mas o patriotismo, a criatividade e o alto valor de nossos homens, do Exército, da Aeronáutica e da Marinha, que hoje homenageamos, reflete a esperança que deve nortear esse país, mesmo nos momentos em que nossa visão parece obnubilada pelas dificuldades. A fé nos move, a esperança nos guia e o nosso coração se alimenta pelo seu entusiasmo. Esgotado o objeto da presente sessão, esta presidência agradece a todas as autoridades. Agradeço a minha equipe, aos funcionários do serviço de som, da taquigrafia, do serviço de atas, do cerimonial, vejam quanta coisa envolve a solene, da Secretaria-Geral Parlamentar, da imprensa da Casa, da TV Legislativa, das assessorias policiais civil e militar, bem como a todos que com suas presenças colaboraram para o êxito dessa sessão. Deus abençoe a todos, está encerrada a sessão. Estamos no ar com mais um programa Em Discussão Segurança, um debate voltado para a segurança pública do estado de São Paulo. Sempre no nosso estúdio, especialistas no assunto a ser debatido. Um bate-papo de interesse de todos que também quer ouvir o que você tem a dizer. Por isso, mande sua crítica, dúvida, sugestão para o e-mail assembleiasegurança@gmail.com.
Hoje vamos falar sobre os números de casos de suicídio entre os policiais federais e a falta de investimento em segurança pública. Aqui com a gente o Alexandre Salli, que é o presidente do Sindicato dos Servidores do Departamento de Polícia Federal do Estado de São Paulo, e o Fernando Capano, que é especialista em administração de empresas e também mestre em Direito. Muito obrigada pela participação de vocês dois aqui no nosso programa, na nossa discussão. O suicídio entre policiais federais é 6 vezes maior do que a média brasileira. Entre 1999 e 2015, foram registrados 42 casos, o dobro do que foi registrado nos 5 anos anteriores. Eu queria começar com o Alexandre, que tem uma história pessoal e agora ajuda pessoas também, assim como você recebeu ajuda de alguma forma, né, Alexandre? Sim, exatamente. Queria que você me contasse, então, o que aconteceu com você. Eu passei por uma situação, óbvio, né, uma série de fatores, né, que me levaram a um estado depressivo, e no meio dessa depressão as questões de trabalho foram muito fortes e eu sofri uma perseguição atroz da Polícia Federal, um assédio moral violentíssimo que me levou a afundar ainda mais na questão da depressão. Então eu cheguei ao ponto de um dia, peguei a arma, coloquei na cabeça, e, graças a Deus, tinha pessoas em volta e estava em outro lugar que eu não esperava encontrar, mas parece que Deus opera, né? Então, tinha colegas policiais que viram a cena e correram para me auxiliar, impediram o ato, eu busquei ajuda e, depois de um tempo, depois de uns 5 anos, eu comecei a me deparar com outra situação, caí em depressão novamente, também questões de trabalho muito forte. E eu me peguei pesquisando na internet como se suicidar sem sentir dor. E eu fiquei assim assustado com a quantidade de informações que salta aos olhos ali. E aquilo me deu outro alerta. Eu busquei ajuda novamente, fiz terapia, tratamento, então hoje estou tranquilo. E no período que eu pensei em me suicidar na primeira vez, acabei pensando, porque você fica tão revoltado com as coisas, você às vezes pensa também em atingir outra pessoa além de você. Então eu cheguei a pensar em matar 3 delegados da Polícia Federal, que estavam interferindo fortemente na minha vida, objetos do assédio que eu sofria, e em seguida me suicidar. Quer dizer, cheguei a pensar nisso, né? Graças a Deus não fiz nada disso. Você falou sobre o assédio. A gente tem alguns números que mostram que de 2011, 2012, esses números aumentaram por conta de assédio, da greve. Eu queria que você explicasse isso um pouquinho melhor, Alexandre, para as pessoas entenderem o assédio que o policial federal sofre e que pode levar a isso ou piorar uma situação de depressão. Certo. Nós tivemos uma greve que durou 70 dias pela reestruturação da nossa carreira, os agentes, escrivães e papiloscopistas. E, em razão dessa greve, nós tivemos um comportamento que nós deveríamos adotar em relação à administração, como uma forma até de pressão também. E não só pressão, era colocar a Polícia Federal nos eixos, porque muitas coisas das nossas atribuições do dia a dia